Estamos iniciando, já iniciamos, né? Esse é o terceira quarta-feira sobre a série Armadilha Espiritual ou Espirituais, onde na oportunidade, na primeira quarta-feira, nós falamos sobre a guerra dos desejos fortes, desejos, né, fracos, e na quarta-feira passada nós meditamos na vida de Jacó. E nessa noite nós vamos meditar na vida do sacerdote Eli. Lembrando que Eli, a transgressão, o erro, a falha, a armadilha que Eli cometeu foi porque ele foi fraco. E nós vamos aprender quando a fraqueza se torna pecado em nossas vidas. É a transgressão na vida do sacerdote Eli. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu tem nos trazido aqui, apesar, Deus, do atropelo. A gente pensava que a chuva ia vir, o local aberto, Senhor, mas nós já nos instalamos aqui. Obrigado porque Tu proveu as necessidades e nós estamos agora, em nome de Jesus, trazendo a Tua palavra, a meditação, e que ela possa encontrar um lugar ao nosso coração e venha nos dar desafios, venha nos edificar e nos trazer maturidade, em nome de Jesus. Amém. O profeta Eli é um profeta bastante conhecido. Por sinal, Eli, no hebraico, literalmente quer dizer Yahvé é elevado. Mas também esse termo significa, no idioma ou no hebraico, subida, cume, alto. Esse é o nome de duas personagens do Antigo Testamento, e bem como uma palavra incluída em uma das exclamações de Jesus no Calvário, cujo ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, ou Deus meu. O profeta Eli era um sacerdote, aliás, o sacerdote Eli era descendente de Arão, por meio de Tamar, seu filho mais velho, aliás, mais novo. Eli era sumo sacerdote em Siló, no dia da juventude do profeta, que se tornou profeta Samuel, filho de Ana e Eucana. Eli foi um dos juízes de Israel, pelo espaço de 40 anos, e de acordo com 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18, mostra que ele foi bem-sucedido no ofício de juiz e sacerdote. Eli e seus filhos fez a linhagem do sumo sacerdote voltar à descendência de Eleazar, irmão de Tamar, por desobediência, por negligência. Eli atuou como juiz civil e religioso em Israel. Ele faleceu com a idade de 98 anos, de acordo com 1 Samuel, capítulo 4, versículo 15. Amados, nesta noite nós queremos aprender um pouco mais sobre a vida do sacerdote Eli. E que, de um modo geral, Eli, ele foi um homem não mau. Pelo contrário, ele foi um homem bom. Porém, ele errou, ele falhou. Eli era o tipo de homem que poderíamos dizer que era um homem de bom caráter. Ele não viveu em adultério. Não vemos nenhum envolvimento dele em roubaria, nada de dinheiro em cueca, nada de dinheiro em meias, e nem tampouco com conta bancária nas Ilhas Caimãs. Sabemos pelas Escrituras que ele era um homem de paz, ou seja, ele era um homem pacífico. Entretanto, o sacerdote Eli foi um bom homem que fracassou. A armadilha espiritual de Eli foi em ele ser um homem fraco, e a fraqueza de Eli o levou a um pecado que muitas vezes nós cometemos, chamado omissão. Nós vamos meditar nessa noite sobre o que significa esse pecado. A armadilha dele levou ele a ser omisso. Agora, por que isso aconteceu? A gente vê em 1 Samuel, capítulo 12, nós encontramos um relato a respeito dos filhos perversos de Eli. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 22 e 23, diz assim, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com mulheres que serviam no templo, junto ao templo, da entrada do templo. No versículo 23 diz, por isso, Eli perguntou para os seus filhos, por que vocês fazem essas coisas?
de todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Queridos, a grande verdade é que Eli era sabedor dos maus feitos de seus filhos. A Bíblia chama os filhos de Eli como de filho de Belial. A palavra Belial é uma palavra chamada perversidade, que traduz como perverso. Era filho do perverso. Agora, Eli era um sacerdote. E qual é a missão do sacerdote? Preste atenção, amados. Aí é onde você começa a entender por quê, pastor? Por que essa mensagem? Eli viveu há muitos anos, morreu, não tem mais nem pó, né? Mas por quê? Por que tem esse relato? Porque, amados, a palavra de Deus ela não esconde os erros. Ela não esconde as falhas mesmo dos heróis, mesmo dos homens que, de uma certa forma, contribuíram para que a salvação, para que a história do amor de Deus fosse desenvolvida e chegasse até nós. Bem, a primeira coisa é que Eli era um sacerdote. Uma das missões do sacerdote, amados, que nós encontramos na palavra de Deus, é que o sacerdote era aquele que iria ministrar no santuário diante do Senhor. O livro de Hebreus, o autor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1, diz assim: porque todo o sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Hebreus capítulo 9, versículo 7, o autor aos Hebreus fala: o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ou seja, amado, o sacerdote, ele era alguém que oferecia sacrifício, tanto pelos seus próprios pecados, como o pecado do povo. Então, o primeiro ofício, a primeira missão do sacerdote era ministrar no templo diante do Senhor. Segunda tarefa ou missão que o sacerdote tinha era ensinar o povo a guardar a lei. Malaquias capítulo 2, versículo 7, ele fala assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Né? Amado, era alguém que tinha um nível de conhecimento e sabedoria, que tem diferença entre sabedoria e conhecimento, onde as pessoas o procuravam para pedir uma orientação. Então, o sacerdote era alguém que tinha conhecimento para instruir, era um instrutor de causas. Então, segunda missão do sacerdote era ensinar ao povo a guardar a lei. Era alguém que conhecia a lei e era alguém que ensinava a lei. O terceiro ponto que a gente pode ver na vida de um sacerdote como missão, o sacerdote, ele também tinha como missão abençoar o povo. O livro de Números, capítulo 6, versículo 23 a 27, diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala a Arão foi um sacerdote, certo? E por sinal de onde Eli vinha, né? Fala a Arão e seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Né? Números capítulo 6, versículo 27, diz assim: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Amados, nós estamos vivendo um momento onde pedir bênção, conceder bênção é algo ultrapassado, e não deveria ser. Principalmente nós, sacerdotes, pais aqui presentes, líderes espirituais do lar, que deveriam estar agindo dentro do lar como sacerdote. E pela a modernidade, a gente tem deixado isso para trás. Eu tenho 5,2 de idade, mas de cabeça
2,5. Novíssimo, né? De cabeça, de entusiasmo. Mas, na minha época, eu recordo que o filho pedia: pai, sua bênção. Isso eu tenho deixado para trás. Pai, crente no Senhor Jesus, a palavra abençoar é uma palavra que quer dizer elogio. É elogiar. E a palavra amaldiçoar está dizendo o que é? Falar mal. Nós precisamos abençoar. E quando nós abençoamos, não é a nossa bênção. Nós abençoamos em nome de Jesus, né? Deus te abençoe. Então, isso é um valor espiritual que nós temos deixado para trás, pais. Nós precisamos resgatar esse ofício para as nossas vidas de sacerdote no lar. E nós temos negligenciado, tão quanto Eli negligenciou. Talvez, com certeza, essa ministração vai cair na tua carapuça, como caiu na minha. Como pai, como responsável, como pastor, como ministro. Então, esse é um valor que eu queria parar aqui e dizer: hoje em dia, filhos, solicite a bênção do teu pai. Isso é importante para você. Isso é importante, tem um valor espiritual que vocês nem imaginam. Se eu lembrar de Jacó, Jacó valorizava tanto a bênção que roubou a bênção do irmão. O outro não desprezou aquilo que era dele. Aqui nós encontramos um pai, não é mais nem os filhos, estou falando um pai, que negligenciou muitos dos ofícios ou da sua missão como sacerdote. E uma das missões do sacerdote era abençoar o povo, né? Os pais, com frequência, não abençoam tanto aos seus filhos nos nossos dias. Quarto ponto, eu quero destacar como ofício, como missão do sacerdote. Ele tinha como missão julgar a presença ou a ausência de lepra. Levítico capítulo 13, do versículo 1 ao 3, diz assim: diz o Senhor a Moisés e a Arão. Deus está falando aqui para um sacerdote, amados. O homem que tiver sua pele inchada, ou pústula, ou mancha lustosa, isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, que era a linhagem sacerdotal, né? Um de seus filhos, qualquer um? Não, os filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Aqui é tipo uma perícia médica, né? Era alguém que ele ia olhar, era a perícia médica, tá certo? Se o pelo da praga se tornou branco, e a praga parecer mais profundo do que a pele da sua carne, então é confirmado que é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará o quê? Imundo. Aí, amados, aqui o sacerdote precisava ter muita firmeza, porque talvez tivesse corrupção no laudo, né? Não é assim? Atestado médico. Me dá aí, diz aí que eu estou com a garganta 3 dias, né? Diz aí que eu estou doente, estou pé na cova. Aí o médico, 15 dias, 1 mês, vai para o INSS, 3 anos. O cara jogando bola na praia, correndo, né? O sacerdote tinha essa missão, que ele era responsável de julgar algo importante. Tá certo? Porque se ele não julgasse importante e aquele leproso estivesse convivendo com a comunidade, sabe o que ia acontecer? Ia contaminar o quê? O povo. Em Levítico capítulo 14, do versículo 2 e 3, diz assim: diz o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação. Ou seja, quando a pessoa que estava com lepra, aí ele ia julgar, está com lepra? Imundo. Não está com lepra, pode ir trabalhar, certo? Se estava com lepra, aí também tinha a lei do leproso, que dizia o seguinte, aí entra também o papel do sacerdote. Diz o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação. Ou seja, para ele ser declarado agora limpo ou puro, preste atenção o que é que o sacerdote tem que fazer. Será levado ao sacerdote,
Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o que ele ia fazer? No versículo 7 do capítulo 14 de Levítico, assim, o sacerdote o declarar o quê? Limpo. Né? Claro que, se você quiser acompanhar sobre a lei do leproso, você vai ver lá que tinha sacrifício de ave, né? Tinha todo um ritual, como eu preguei uma vez sobre a mulher do fluxo de sangue, que era considerada como imunda, ela tinha também que ficar lá no arraial. Depois de 7 dias, depois que passava a menstruação daquela mulher, ela tinha que tomar banho, ela tinha que trocar de roupa, tinha que queimar toda a roupa dela, só depois de todo o ritual que o sol se pôr, é que ela voltava para o convívio das outras. Só que a mulher do fluxo de sangue era uma coisa contínua, né? Passou lá muitos anos, reclusa no arraial. Então, aqui também tinha um arraial onde o leproso era colocado fora do convívio da sociedade. Então, mas só o sacerdote queria dizer que se ele era leproso e se ele estava limpo. Então, quer dizer, era um dos ofícios do sacerdote abençoar o povo, ensinar ao povo, levar sacrifício pelo povo. E agora julgar também, sabe o quê? Sobre se estava com lepra ou se não estava com lepra. Quinto e último, missão, não se esgota, eu trouxe apenas essa para a gente meditar sobre a vida do profeta Eli, sacerdote Eli, é que o sacerdote, ele tinha também como missão responder sobre as questões complicadas quando consultado. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: quando alguma coisa te for difícil, demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Olha o versículo 9. Virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias. Inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Estão lembrados que ele foi sacerdote e juiz no tempo de Israel? E no versículo 12 do capítulo 17 do Deuteronômio: o homem, pois, que se for soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, a servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, dando ouvido ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá e eliminarás o mal de Israel. Sabe o que acontece? Em alguns instantes, o sacerdote dava até sentença de morte. O rebelde, o sacerdote ia julgar. A gente vê a história da igreja que muitos, né, foram levados ao sacerdote. A gente vê Max Sattler, vê Zwingli, o próprio Lutero, né? Uma hora era o romano, outra hora era realmente o juiz. Quem já tem a oportunidade de ler alguma coisa sobre os radicais, vai ver que até o povo de Deus, os evangélicos da época, os convertidos realmente ao Deus Jeová, o Deus da Bíblia, né? Não ao Deus da religião, muitas vezes ele agia como juiz e levava a pessoa também até a morte. Então, queridos, a gente tem aqui, olha para a palavra de Deus e diz assim: Eli, ele tinha como missão esses tópicos que nós apresentamos aqui. Agora, também o sacerdote, ele precisava ter alguns cuidados pessoais. Quais são os cuidados pessoais do sacerdote? Primeiro, o sacerdote precisava buscar para a vida dele uma vida de santificação. Ele precisava ter uma vida de santificação. Êxodo, capítulo 19, versículo 22, diz assim: também o sacerdote que se acharem ao Senhor, que chegam ao Senhor, se hão de consagrar para que o Senhor que não os fira. Sabe o que acontece? O sacerdote chegasse lá com hipocrisia, com pecado no lombo, tá certo? Sem arrependimento. Olha, o Senhor era um Senhor temível, e ele agia. Então, ele não dispensava. Quando a gente vê lá o Zá, que era um levita, vendo a arca cair, tá certo? Aliás, o Uzá não era levita, só quem podia pegar na arca do Senhor era o levita. Ele viu caindo, o Uzá foi pegar, o que aconteceu? Ele foi o quê? Fulminado.
Então, esse é o Deus que também tem a sua ira. E a ira de Deus se rebela sobre todos aqueles que praticam o quê? Iniquidade, de acordo com Efésios capítulo 2. Então, primeira coisa, amado, que o sacerdote, ele precisava buscar santificação para a sua vida, né? Levítico, o segundo ponto também, que alguns cuidados que o sacerdote precisava e precisa ter, ele era alguém que não poderia se entregar ao vinho. Levítico capítulo 10, do versículo 8 a 10, diz assim: falou também o Senhor a Arão, dizendo, falando para o sacerdote: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrar na tenda da congregação, para que não que morrais. Contudo, que não morrerás. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas o quê? Gerações. Levítico capítulo 10, versículo 10, assim: para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Amados, isso aqui para mim é forte. Sabe por quê? Porque ainda existe muito crente dos golinhos, né, hoje. Crente papudinho, né? Você é um sacerdote, a palavra de Deus, nós somos o quê? Sacerdote o quê? Real. Isso aqui é uma advertência para o sacerdote. Tá certo? Além de não ser dado ao vinho, eu posso dizer também que um dos cuidados que o sacerdote precisava ter, ele precisava ter um testemunho digno de ser imitado. Ele precisava ser exemplo, modelo. É por isso que quando a gente vê lá em 1 Timóteo, 3 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, a gente vê aquele que almeja o episcopado, excelente obra, o quê? Almeja. Aí tem toda uma relação de padrão de conduta espiritual, de caráter, que o crente precisa buscar. Então, eu digo assim, estar dentro de uma igreja, se tornar um teólogo, passar por um seminário, qualquer um pode passar, inclusive tem até faculdade de teologia. Você paga, você nem vestibular, né? Você teve dinheiro, passou na calçada e já foi aprovado. Né? Então, amado, mas o que ele pede aqui é que tenha um testemunho. 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 35, diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote, o quê? Fiel, que procederá segundo o que tenho no coração. E na minha mente edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Sabe o que esse texto está querendo dizer aqui? Foi quando Deus tirou de Saul, certo? Foi quando Deus tirou de Eli, tá certo? O ofício sacerdotal. E ele transferiu para quem? Para Samuel. E que Eli tinha o quê? Cuidado de Samuel, desde criança no templo, tá certo? Então, por quê? Porque Eli, ele tinha um caráter fraco. Ele era um homem bom, mas tinha um caráter fraco. Depois eu vou dizer por que ele tinha um caráter fraco, certo? Então, queridos, o sacerdote, ele precisa ter um testemunho digno de ser imitado. A outra coisa que o sacerdote ele precisa buscar para a sua vida, ele precisa ser um homem de oração. Nós estamos agora vivendo um momento onde, sexta-feira agora, nós vamos ter uma vigília de oração, né? O Cleito, capitania a oração, não é o orador mor, mas ele é alguém que levanta a bandeira. Ele tem juntado pessoas uma vez por mês. Sexta-feira agora, dia 29, às 9h30 da noite, né? Logo depois do Celebrando a Restauração, continuando Celebrando a Restauração, vai ter um momento, uma vigília de oração de 9h30 às 12h. Talvez seja um momento especial para você estar aqui. É um grande desafio para você, sacerdote e sacerdotisa do Senhor. Mas muito mais do que estar aqui, você precisa desenvolver um estilo de vida de oração. Crente que pouco ora, ou quase não ora, ou quando ora na hora para pedir a Deus, no momento que a coisa está pegando, isso não é oração, isso não é estilo de vida. Nós não podemos ser motivados pela adversidade para a oração. Nós precisamos ter prazer, estar na presença do nosso Deus. Então, o sacerdote,
ele era alguém que deveria ser alguém, um homem de oração. Lucas capítulo 1, versículo 5, na primeira parte, nos diz que no dia de Herodes, rei de Judá, houve um sacerdote chamado Zacarias, pai de João, está lembrado? E no versículo 13 diz assim, disse, porém, o anjo, Zacarias, não temos, porque a tua oração foi o quê? Ouvida. Veja bem, amados, o sacerdote orava e Deus ouvia a voz do sacerdote. Eu gosto muito de ver aqui o Sarquis aqui nessa noite, trazendo a sua filha Ana Clara, o sacerdote do lar, trazendo, eu sou o líder, eu sou o pastor, eu sou o sacerdote do meu lar, e eu estou aqui para levar essa criança na presença de Deus, para que no momento certo, na hora certa, eu, pai e mãe, ensinando a palavra de Deus, ela possa fazer uma decisão, uma opção por Jesus Cristo, como eu fiz. Então, amados, sacerdotes aqui presentes, nós precisamos desenvolver a oração, ter um estilo de oração. O sacerdote precisava ser alguém que estudava a palavra de Deus, um estudioso da palavra de Deus. Sabe por quê? Para poder ensinar. Estão lembrados das questões difíceis? Se você não sabe, você vai ensinar abóbora. Você vai ensinar o trivial. Ah, amados, você não sabe, eu como pastor, como sacerdote, sou procurado para questões tão difíceis. Eu tenho que estar em oração com o Senhor, porque senão eu sou capaz de colocar uma vida em perigo, porque as pessoas vêm atrás de uma orientação. Eu posso dar uma boa orientação de acordo com a vontade de Deus, mas eu posso dar uma orientação de acordo com meus valores e minha vontade. Mas o sacerdote era alguém que tinha uma conexão tão ampla com o Senhor, que ele era capaz de ensinar a lei do Senhor. Mas para ensinar a lei do Senhor, era alguém que lia a palavra de Deus, era alguém que buscava a palavra de Deus, buscava conhecimento da palavra de Deus. Como é que você vai instruir algo que você não sabe? Olha, a palavra submissão, aquilo que requer das mulheres para os maridos, eu acabei de fazer um casamento agora, está muito fresquinho na minha mente. Sabe por que nós temos uma sociedade doente? Eu estava conversando com a juíza lá no casamento. Por que essa palavra submissão, as mulheres entortam o beiço, faz careta, né? Se treme todinha, né? Porque os caras são tão fracos. Tem um cara tão fraco que não sabe nem qual é a sua missão e quer que a mulher submeta a missão que ele não sabe qual é. Mas o marido, o sacerdote que sabe a sua missão, ele dá segurança, ele dá amor, ele dá proteção. É isso que nós temos encontrado. Então, queridos, quando eu olho para a palavra de Deus, eu digo assim, amados, nós precisamos buscar isso para as nossas vidas. Agora, quais foram os erros de Eli? Homem bom, um bom caráter, socialmente falando, moralmente falando, ele era um homem bom. Mas a fraqueza de Eli foi porque ele tinha grande dificuldade de confrontar as pessoas. Então, queridos, pregar o Evangelho, Deus é amor, Deus vai te abençoar, a teologia da prosperidade está cheio aí. Os tempos estão cheios de pessoas, porque é muito bom dizer, Deus vai te abençoar, vai jogar a bênção. Quem é que não quer bênção, amado? Se nós, quando vamos orar para o Senhor, a primeira coisa que a gente adora ao Senhor, a gente começa a adorar, 3 minutos depois já está pedindo, né? É igual o gato, come miando. Quem que não quer bênção? Tá certo? Confrontar, não. Revelação, é muita revelação de bênção, mas eu nunca vi um profeta revelar pecado de pessoas. Sempre é, Deus vai te abençoar, minha irmã. Deus tem um gato para ti. Deus tem uma bênção. Chuva de... Amados, vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ser sacerdote em nome de Jesus? Erro de Eli. Primeiro, ele foi um homem tolerante demais. Ele permitiu homens imorais em seu ministério. A palavra de Deus diz que Ofni e Finéias, filho de Eli, não temiam a Deus e nem respeitavam os homens, tendo se tornado culpados de imoralidade e sacrilégio. Veja bem, amados, vocês sabem que hoje não,
para se tornar um sacerdote, tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas preste atenção, aqui a linhagem sacerdotal vinha de pai para filho. Eles tinham, pela lei, iriam herdar o ofício sacerdotal, como profissão. A grande verdade é essa. Então, esses dois camaradas aqui, eles eram aqueles que eram profanos e imundos. A vida dele era muita profanação e imundícia. Por isso ele praticava imoralidade e sacrilégio. Vocês estão lembrados que no começo que eu comecei a ler sobre ali, ele sabia, todo Israel falava que seus filhos faziam isso. Aí chega lá, filhão, filhinho. Todo mundo está falando que vocês estão fazendo isso. Ele sabia, minha amada. Então, sabe por quê? Ele foi tolerante demais com o pecado dos seus dois filhos. Ele foi fraco ao tratar com o pecado na vida de outros. Muitas vezes nós erramos como sacerdote. Nós somos sacerdotes, nós vemos pecado na vida do outro e nos tornamos até sócio do outro, porque nos calamos. A gente vê o cara caindo no abismo e deixa ele ir, por omissão. Amados, Eli, ele tinha o manto e o chamado para guiar Israel. Ele parecia estar na posição certa, contudo, sua tolerância para com o pecado tornou-se a sua ruína. Por quê? Ele foi tolerante demais. Sabe por que é tolerante demais? Porque nós precisamos ser tolerantes até certo ponto. Cada misericórdia de Deus. Mas tolerante demais é ser conivente com o pecado dos outros. Qual foi o segundo erro na vida de Eli? Ele era tímido demais. Não, pastor, mas eu sou tímido. Tímido, é? A palavra de Deus diz que Eli era bem idoso, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Amados, nós precisamos tomar cuidado, principalmente nós pais, porque muitas vezes nós temos pecado da velhice. Tá certo? Talvez Eli pensava assim, que estava idoso demais e cansado demais para repreender seus filhos ímpios. Não, já estou velho, são os garotos. Amados, pai é pai, sacerdote é sacerdote, independente de idade. Filhos precisam honrar o pai, independente de idade. Talvez os filhos de Eli eram aqueles que diziam, sai, velhão. Tu já deu o que tinha que dar. Não é assim, filhos rebeldes? É como, de repente, o velho é descartado? Queridos, o erro de Eli é que ele, apesar de estar de idade, ele se escondeu por trás da idade. A idade realmente traz fraqueza física, mas não precisa trazer fraqueza espiritual para ninguém. Vou repetir isso aqui, amado, porque eu tenho 5.2, né? Daqui a pouco, 6.2, 7.2, 102, né? Melquisedeque, Júnior. Mas preste atenção, fraqueza física, eu estou vendo aqui alguns cabelos brancos, fraqueza física é natural para um velho, para um idoso. Porém, amados, nunca ache que você está fraco espiritualmente. Porque a verdade é a verdade, para mim e para você, o que tem mais vigor e o que tem menos vigor. Timidez. É um menino, é coisa da garotada, isso é coisa de jovem. Amado, é? Vamos continuar aqui. Terceiro erro de Eli. Ele foi procrastinador. Ou seja, ele demorou demais para agir. Talvez Eli pensasse assim, é os meninos, nasceu na igreja, filho de crentes. Não, nasceu dentro da igreja. Amado, nascer dentro da igreja não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Tem que ter um encontro pessoal com Jesus. Nós temos que levar os nossos filhos ao conhecimento
de Jesus, para aceitar Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador, e não ser membro de uma igreja ou de uma doutrina. Então, Eli talvez foi alguém que não errou, falhou, quando ensinar para os filhos o que é ser um adorador ao Senhor. Ele simplesmente fazia. Não, eu vou para a igreja, se meu filho quiser, venha. Não, eu vou para o templo, se quiser. Ah, ele já me viu adorando ao Senhor, ele vai aprender. Não, amado. Não. Nós precisamos entender algumas coisas. Nós, pais, precisamos ensinar nossos filhos quando ainda jovens. Por isso a palavra de Deus ensina, pai, o caminho, a palavra, a verdade a teus filhos, para que quando ele for velho, não venha se desviar dele. Mas ensinar é muito mais do que estar com blá, blá, blá. Ensinar é teoricamente e na prática, na sua vida. Quais são as armações? Aliás, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, nos diz que pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria o quê? Matar. Preste atenção. Foi o que aconteceu com os 2 filhos de Eli. Deus permitiu que a morte batesse na sua juventude pela rebeldia e pela profanação que aqueles 2 jovens estavam fazendo. Eu tiro aqui 4 lições dessa armadilha espiritual na vida de Eli, que com certeza poderão beneficiar a mim e a você, a todos nós. Primeiro, líderes. Os líderes prestarão conta a Deus. Talvez você agora vai sair daqui e dizer, rapaz, não vou ler a Bíblia mais não. Rapaz, eu não vou buscar conhecimento não, tá certo? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, somos um reino sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Talvez você, o pastor é sacerdote. Não, amados. Você é sacerdote. Aceitou Jesus hoje, você já é um sacerdote de Deus. Você já é um sacerdote de Deus. Pode não ter muito conhecimento, mas você é um sacerdote de Deus. Então, nós somos indesculpáveis do nosso papel de sacerdote, porque quando nós fomos transformados em filhos de Deus, quando aceitamos Jesus, nós também assumimos a posição de sacerdotes. Tá certo? Lucas, capítulo 12, versículo 48, diz assim, aquele, porém, que não souber a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Sabe por quê? Porque errais, não conhecendo as Escrituras, nem o quê? O poder de Deus. O cara não sabia a vontade, mesmo assim errou em algumas coisas. É pouco açoite. Mas preste atenção. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será o quê? Exigido. E aquele a quem muito foi dado, muito lhe será o quê? Exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amado, Deus colocou sobre as nossas vidas essa posição de sacerdotes. E nós vamos ser cobrados por ela. Você vai ser cobrado por ela. Eu vou ser cobrado por ela. A Escritura diz que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eles eram imorais, eles estavam envolvidos em pecado escandaloso, contudo, Deus disse a Eli, por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Amado, os pecados de Eli, aliás, os pecados que Eli tolerava, tornaram-se seus pecados. Quando nós somos omissos, amados, quando nós somos tolerantes com o pecado, ele passa a ser nosso pecado, mesmo não sendo praticado por nós. Nós somos o quê? Um corpo. Nós somos um corpo.
E se a unha do pé dói, todo o corpo padece. Evitar esta transgressão não significa impor o cristianismo para os nossos filhos, mas será preciso afastar os homens ímpios do ministério quando isso depende da nossa autoridade. E mesmo quando se tratar de nossos próprios filhos. Sabe o que acontece? Pais, muitas vezes, você tem um filho, você sabe, está escorregando na maionese, está envolvido com o mundo até o pescoço, bebedice, baladas, sexo fora do casamento, fazendo coisas que você não aprova, mas você simplesmente fica calado. Você permite que o garoto ande, você come que a menina ande, você não tem uma palavra de autoridade, você dá uma de fraco muitas vezes. Estou falando para vocês, amados, porque eu passei por essa experiência. Eu caí nesse pecado. E muitos de vocês sabem que eu tive que disciplinar meu filho aqui e tomar novamente a minha liderança sacerdotal. Resultado de tudo isso, sabe o que foi? Filho restaurado, casado e na presença do Senhor. Mas muitas vezes a realidade não é essa. Amados, quando somos omissos, quando somos tolerantes, o pecado passa a ser nosso. Líderes aqui presentes, escute isso. Um líder espiritual não deve tolerar pessoas imorais em seu ministério. Você é líder e você sabe que no seu ministério tem alguém que está na prática contínua do pecado. Tem que afastar. Nós não podemos comungar com aquilo. Nós temos que afastar. Nós temos que afastar para cuidar, para exortar e, se preciso, levar para a disciplina, para que ele possa ser corrigido pelo Senhor. A palavra de Deus diz que um pouco de fermento leveda o quê? Toda a massa. Contamina, contagia toda a massa. Segunda coisa que eu posso destacar aqui, que eu aprendo com a experiência, com a armadilha espiritual que ele passou, Deus não aceita o segundo lugar. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29, Deus responde a Eli: por que você honra seus filhos mais do que a mim? Amado, quando eu li isso aqui, gente, eu disse, poxa, Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes, pai idólatra dos filhos. Ele é omisso, ele camufla, ele protege, porque ele é idólatra dos filhos. Idolatria dos filhos. Deus não aceita estar em segundo plano, ele quer ser o primeiro. Ele fala isso claramente na sua palavra. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, diz assim: pois o Senhor é o Deus zeloso e fogo consumidor. Mateus capítulo 10, versículo 36 e 37, diz assim: assim os inimigos do homem serão os da tua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha que idolatria, pais. Quando eu tive que disciplinar meu filho, alguns estão lembrados, eu recebi alguns trotes. Como? Você é pastor? Como você cuida tanta gente, tanto doidinho, e não quer cuidar do seu filho, não sabia nem quem era trote. Amados, eu não podia amar o meu filho mais do que a Deus. E por eu amar a Deus mais do que meu filho, a graça e a misericórdia nos alcançou. A restauração também. Mateus capítulo 10, versículo 38 e 39, diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. Quem, todavia, perder a vida por minha causa, achará. É o contrário, amados, né? É totalmente ao contrário. Deus quer ocupar o primeiro lugar na nossa vida. O sacerdote não pode, de forma alguma, ter pessoas ou coisas ocupando o lugar de Deus na sua vida, nem os queridos filhos. Eli falhou por ser um idólatra de filhos, Ofni e Finéias. Ao deixar de lidar com a imoralidade de seus filhos, Eli estava colocando seus desejos e pecados acima da vontade e dos mandamentos de Deus. Preciso correr agora. Deus
amado, têm o direito de voltar atrás em suas promessas. Ah, mas Deus me prometeu. É verdade, mas Deus volta. Ele volta atrás. Muitas promessas, das promessas de Deus, vêm com uma etiqueta de preço. Sabe qual é essa etiqueta? A nossa obediência. A nossa obediência. Embora Deus tivesse prometido a Eli que sua família ministraria para sempre na casa e no templo, tá certo? A desobediência de Eli e dos seus filhos, certo? A promessa foi o quê? Substituída, tá certo? Foi tirada. A promessa divina foi substituída por uma quê? Maldição. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora, versículo 30, mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honrarem, mas aqueles que me desprezarem serão o quê? Tratados com desprezo. 1 Samuel capítulo 2, versículo 31, diz assim: é chegada a hora em que eliminarei sua força e a força da família, do seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. Dizendo que, rapaz, sabe o que vai acontecer, Eli? Tua família está amaldiçoada e ninguém vai ficar velho. Todo mundo vai morrer novo. Certo? Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 32, diz assim: e você verá a minha aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará o quê? Idade, o quê? Avançada. Amado, isso é duro, é. Mas Deus transferiu o que era ser bênção na vida de Eli, na família de Eli, em maldição. Ninguém vai mais ficar velho, vai morrer todo mundo novo. E tome a juventude morrendo, né? 1 Samuel capítulo 2, versículo 33, diz assim: e todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor, o quê? Davi. Amado, isso aqui está mais do que compreendido, né? Sobre o que aconteceu. Quarto e último, que eu aprendo com a negligência, a falha de Eli, a armadilha espiritual de Eli, irresponsabilidade na liderança provoca icabode em relação à nossa vida. Icabode em hebraico quer dizer a glória partiu. Muitas vezes a glória de Deus se vai porque o líder permite que a corrupção entre quando estava dentro do seu poder evitá-la. Mesmo que adoremos a Deus, mesmo que tenhamos costumes de vir ao templo, mesmo que venhamos a adorar a Deus com intensidade, mesmo que a gente aumente a tonalidade da nossa voz quando oramos, quando nós pregamos, mesmo quando nós fazemos o maior barulho, que muitas vezes avivado, né? Conhece alguma coisa parecida? Não impedirá, não será impedido o juiz divino se houver perversidade no meio do povo. Podemos aumentar o volume das nossas músicas, podemos até pregar mais alto e gritar mais alto, mas se tiver pecado abrigado no nosso coração, a glória do Senhor não que permanecerá entre nós. Então, amados, eu fui para um culto, rapaz, foi massa, avivado, porque tem muito barulho. Isso não quer dizer que é glória de Deus. Os grandes seitas pseudo-cristãs e pentecostais fazem barulho. Você vai lá no Reverendo Moon, tem barulho. Não, barulho não quer dizer nada, não quer dizer glória de Deus, né? Alguns resultados confusos na vida de Eli. Ele tinha autoridade de Deus para cuidar do templo, mas não tomou as decisões necessárias. Ele queria manter a sua vida em paz. Não, não vou mexer nisso, não, é dor de cabeça. Né? Tem pais que faz isso. Não, pai, não, menino, é complicado, não. Porque quer ter paz. A mãe chega, amor, o garoto, o menino, a menina, não. Porque não quer se envolver? Omissão. Por quê? Porque ele quer ter a paz.
Ele não vai confrontar, porque, afinal de contas, é atrito. Vai escutar berro, vai escutar xingamento, vai escutar batimento de porta. Não, aí é omissão, certo? Não se envolve. Muitos pais não se envolvem. Deixa que a mãe se quebre todinha, muitas vezes. Porque ele queria manter a sua família em paz. Prometo para vocês, estou terminando em breve. Outra coisa que eu posso ver como resultado confuso, Eli se preocupou muito com a sua reputação, mais com a sua reputação. Afinal de contas, como é que ele poderia denunciar o pecado dos seus filhos, se, na verdade, quando o pecado do nosso filho, a nossa reputação está em xeque? Eu conheço muitos pastores que não cuidam da vida espiritual do filho, porque, afinal de contas, é meu filho. Camufla, né? Até financia fuga do filho para outro estado, para outro país, para que a congregação não fique sabendo. Afinal de contas, é meu filho. E se é meu filho, eu também falhei. Eu deixei de ser sacerdote, eu deixei de ser pastor, eu deixei de ser pai, a minha reputação. O que é que as pessoas vão pensar? Está em xeque o meu emprego, está em xeque o meu ministério. Amados, eu tenho, ao longo da minha caminhada, muitos pastores com esse problema, com filhos e negligentes. Não consegue ajudar os filhos a ultrapassar a barreira, porque é muita lei e pouco amor. É muito farisaísmo, é muita lei e pouco amor. Queridos, eu posso dizer para vocês o seguinte: quaisquer que sejam as razões de Eli, conscientemente Eli permitiu que o pecado continuasse sobre o manto da sua liderança. Amado, não permita. Olhe para os seus filhos, seja ministro, seja sacerdote, seja pastor, seja instrutor, corrija, discipline com amor, oriente, mas não cruze os braços. Não seja omisso como ele foi. Quais soluções que eu preciso tomar? Eli falhou em ser um sacerdote dentro da sua casa. Foi um excelente sacerdote no templo. Por sinal, ele cuidou muito bem, sabe de quem? De Samuel. Ensinava Samuel a lei, ensinava a palavra de Deus, ensinava Samuel a oração, ensinava como sacrificar. Todo o ofício sacerdotal ele ensinou a Samuel, mas ele falhou em ensinar para os seus filhos. Sabe por quê? Ele foi um excelente sacerdote no templo, mas uma vergonha em sua casa. Quais soluções nós precisamos tomar, amados? Nós precisamos ser sacerdotes a partir dos nossos lares. A partir dos nossos lares. Precisamos cuidar de nosso relacionamento, a priori, em primeiro lugar, nossos relacionamentos familiares, antes de ministrar no templo. Não vá servir ao Senhor se você não consegue servir ao Senhor dentro da sua casa, com a sua família, a princípio. Precisamos de ser sacerdotes, a princípio, dentro de casa, para que os de dentro de casa não venham olhar para nós como uma vergonha. Eu tenho uma história muito interessante que eu li uma vez, de uma mãe. Ela foi para um encontro social com as irmãs, né, as glorificadas, e ela leva a filhinha, né, de 10 anos, 8 anos, né, que é bem elétrica, né? E quando chega lá na festa, aí diz assim: olha, essa aqui é minha princesinha, olha, essa aqui é meu amor, olha, essa aqui é minha princesa, essa aqui é minha rainha, né? Toda doce com a filha, né? Aí, quando ela chega em casa, e a filha vai para o quarto, bota o joelho no chão, aí quando a mãe vê ela orando, ela parou para escutar, né? Quantas vezes você já parou para escutar o seu filho orar? Quantas vezes você já parou para ouvir, para ver o que é que ele está olhando na internet? Ver com quem ele está conversando, o que é que ele está conversando, ou simplesmente você não quer nem saber, né? Então, essa mãe parou a ouvir, e quando ouviu, a filha estava orando mais ou menos assim: querido Deus,
Eu queria muito que minha mãe fosse comigo, para comigo, como ela é quando está na frente das amigas dela. Eu queria muito, meu Deus, que ela me tratasse com carinho, da mesma forma como ela me trata quando está dentro da igreja, né? Então, que muitas vezes nós temos uma esquizofrenia espiritual. Somos dentro da igreja, mas em casa nós não conseguimos ser metade do que somos quando estamos dentro da igreja. Então, nós precisamos primeiro, a princípio, ser certo? Um sacerdote dentro do lar. Porque se a gente não for um sacerdote dentro do lar, os nossos filhos vão olhar para nós como uma vergonha. Isso não é um exemplo que nós precisamos dar para nossos filhos. Nós precisamos cuidar, a priori, a princípio, dos interesses domésticos, antes de cuidar dos interesses eclesiásticos. Muitas vezes o cara não cuida de casa, a casa é fedorenta. A mulher reclamando da porta quebrada, a mulher reclamando da descarga que não funciona. E ele é procrastinador, sempre depois, mas chega, não, na igreja ele quer pintar, na igreja ele quer consertar. Amados, isso está errado. Estou entendendo o que eu estou querendo falar? Estou colocando aqui como exemplo, tipificando. Nós precisamos primeiro cuidar dos nossos interesses domésticos, para depois cuidar dos interesses da igreja. O irmão da igreja, a irmã da igreja, o filho do irmão da igreja não é mais importante do que a sua esposa, que é seu filho, sua filha. Não, é ordem de prioridade. E muitas vezes nós falhamos, cuidando tanto dos outros, esquecemos de cuidar daqueles que nós temos dado como que? Autoridade e responsabilidade. Eu vou encerrar fazendo um grande desafio para vocês. Uma pergunta. Você quer ser, você gostaria de ser, ou você é, tá certo? Um sacerdote zeloso e fiel, como foi Samuel, conceituado por Deus como, vou buscar para mim um sacerdote zeloso e fiel, ou você quer ser, ou vai continuar a ser, um sacerdote imprudente, omisso, procrastinador, como foi ali. Querido, Deus tem para você bênçãos. Bênçãos de paz, bênçãos espirituais, a presença dEle. Tudo é promessa de Deus para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós não usufruímos disso, sabe por quê? Porque nós negligenciamos nessa posição de sacerdote e sacerdotisa. Em nome de Jesus. Eu vou botar mais peso. Deus vai cobrar isso de nós. A nossa esposa precisa ser prioridade. O seu marido precisa ser prioridade. A sua família, as coisas de casa, precisa ser prioridade. Esse é o papel do sacerdote. Eli foi negligente. Ele negligenciou. Socialmente falando, 10. Familiarmente falando, uma vergonha. Qual o grande desafio para mim e para você, amados? Com essa armadilha espiritual, assuma um compromisso diante de Deus. Eu vou assumir o papel. Eu vou buscar conhecimento para ensinar. Eu vou me dedicar à oração. Eu vou orar por mim e vou orar pelos meus. Eu vou ficar atento, ensinando, instruindo, para que Deus possa me cobrar e olhar para mim e dizer assim: meu sacerdote, zeloso e fiel, eu me alegro. Bênçãos, né? Bênção. Em nome de Jesus.